tudo bem? Professor Emerson Barbosa falando aqui com vocês. Nessa aula de hoje a gente vai fazer algumas resoluções de exercícios de geografia, certo? A proposta é que nós possamos trabalhar clima, dinâmica climática. Então, assim, nós vamos resolucionar questões da abordagem de fatores climáticos, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionadas ao clima, tá? Clica lá, aqui na descriçãozinha do vídeo, clica no cardzinho que vai estar logo aqui em cima de vocês, tá bom? Que vocês vão ser direcionados às aulas que nós já falamos sobre fatores climáticos, ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? Estou contando aí com vocês, estamos aí fazendo a proposta, quando chegarmos a 1000 inscritos aí, fazemos uma live e debatermos bastante em relação ao assunto geográfico, ok? Curtam e aproveitem aí o nosso canal, esse nosso espaço aí, o Geografando. Um abraço, beleza? Vamos começar as questõezinhas. Então, galera, olha só. Os exercícios de geografia vão ser estritamente relacionados ao clima. Então, olha só. Primeira questão aí é uma questão que vai tratar sobre a dinâmica da friagem, certo? Nós já vimos um pouquinho sobre a friagem. O que seria a friagem? Friagem nada mais, nada menos é do que o efeito da massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, ela é responsável pelo fenômeno das friagens, né? Como vocês podem ver aqui no mapa. Ela está atuando, tanto influenciando a MEC, né? Que é a massa equatorial continental. A massa equatorial continental, ela é uma massa quente e úmida. Por que ela é úmida? Estão lembrados? Ela é úmida porque carrega a umidade, né, do rio Amazonas, que é um caudaloso rio na região norte do Brasil, beleza? Nós temos outra massa também que a massa polar atlântica influencia, que é a massa tropical atlântica. Essa massa tropical atlântica, ela é a mais atuante na porção oriental do Brasil. Na porção leste brasileira, a massa mais atuante que nós temos é a massa tropical atlântica. Então, tanto a massa tropical atlântica quanto a massa equatorial continental, elas são influenciadas pela massa polar atlântica. Aqui, ó, bem aqui vocês também podem perceber que a MTC, o que é a MTC? A massa tropical continental. Essas três massas, elas caem as suas temperaturas, ou seja, as temperaturas influenciadas pela massa polar atlântica caem vertiginosamente, e isso vai provocar o fenômeno da friagem. Então, se nós pegarmos uma massa importante para as quedas de temperatura no Brasil, principalmente na região norte brasileira e no sudeste brasileiro, seria a MPA, que é a massa polar atlântica. Galerinha, vale a lembrança, é a única massa de ar fria do território brasileiro. Pessoal, notem aqui, ó, na porção oeste, aqui mais ou menos na América do Sul, como vocês podem ver, não está sendo banhado o Pacífico, vocês estão vendo aqui um monte de morrinho aqui, ó. Vocês já sabem que esses morrinhos aqui estão relacionados a quê? Estão relacionados à Cordilheira dos Andes. Então, nós podemos perceber que a Cordilheira dos Andes, ela na verdade seria essa faixa que nós podemos destacar aqui, ó, lilás, fica mais bonito. Então, aqui é a Cordilheira dos Andes. Então, as massas úmidas meio que são impedidas, obstruídas por esse denso paredão aqui, ó, que é a Cordilheira dos Andes. O contrário se estabelece se nós pegarmos e formos olhar, por exemplo, para a planície brasileira. A planície brasileira vai possibilitar essa área do Brasil que as massas elas acabem chegando e diminuam as temperaturas. Então, isso é um fator importantíssimo para nós entendermos a dinâmica da massa polar atlântica, beleza? Então, lembrando que na porção oriental do Brasil vai ser, na verdade, influenciada, né? A massa tropical atlântica é a mais influente, mas a massa polar atlântica vai fazer com que as temperaturas caiam. Na massa tropical atlântica vai ser diminuída, tanto na massa tropical continental quanto na massa equatorial continental, beleza? Desculpa, sair um pouquinho aqui, manter, já ficou aqui. Então, tanto uma quanto a outra vai ser influenciada sim bastante pela massa polar atlântica, ok? Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, a questão diz, a friagem consiste na queda brusca da temperatura, perfeito, na região amazônica, ok?
Sobre ela pode-se afirmar que, então, sobre a friagem, as quedas de temperatura, podemos afirmar que, primeiro, o relevo baixo de planície facilita a incursão de massas de ar frio que atingem a Amazônia. Opa, beleza, hein? Corretíssima. Então a gente tem uma relação aí claríssima do relevo atuando diretamente, né, nessas diminuições de temperatura. Então, certo. Segundo, 2, assertiva 2. A massa de ar responsável pela ocorrência da friagem é a tropical atlântica? Opa, é claro que não. Quem é a responsável? É a MPA. Então, a massa responsável pelo fenômeno das friagens é a massa polar atlântica. Portanto, isso aqui está errado. Isso está errado. Então, nós colocamos certo na primeira e errado na segunda. A friagem, ela ocorre em qual estação do ano, galera? É óbvio que é no inverno, portanto, certíssima resposta. Então, nós temos como verdadeiro apenas a assertiva 1 e a assertiva 3. Qual das 5 alternativas me dá essa resposta? Alternativa D. Então, opa, deixa eu apagar aqui. Alternativa D. Então, aqui nós vamos marcar como sendo a resposta correta, seria a alternativa D. Beleza? Então aí eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos seguir em frente aqui, adiantando aí, né? Indo para questão 2, nós podemos observar o seguinte. Olha só. As porções orientais do território brasileiro, em termos de clima, sofrem maior intervenção da massa de ar. Então, galera, nós não podemos esquecer quais são as massas de ar atuantes no território brasileiro. São elas, nós podemos esquecer. Nós temos a massa polar atlântica, nós temos a massa tropical continental, a massa tropical atlântica, nós temos a massa equatorial continental e nós temos essa daqui, ó, que é a massa equatorial atlântica. Essa daqui mesmo, certo? Essa massa aqui, ela é uma das massas quentes e úmidas. Só relembrando, massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa equatorial continental, quente e úmida, por quê? Por causa do rio Amazonas. Massa tropical continental, quente e seca, porque surge no continente. É a única que é quente e seca. Massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. E a massa polar atlântica, ela é fria e úmida. Então, essa é a dinâmica para nós entendermos quais são as massas de ar atuantes. Galera, aqui, ó, se vocês observarem na imagem acerca da massa tropical atlântica, nós vamos perceber o seguinte. Ela é responsável por atuar em toda essa faixa aqui, ó, que é a faixa do Nordeste brasileiro, que também é a chamada porção leste. O leste é o mesmo que oriental. Então, é nessa faixa aqui que nós vamos ter a atuação da massa tropical atlântica. Opa! Já matei a resposta então. Então, eu sei que qual é a porção oriental do Brasil? É a porção ao Nordeste. E qual é a massa de ar que está fazendo a maior intervenção? Ou a que, obviamente, intervém de maior maneira nessa região? É óbvio que não é a massa equatorial continental, não é a equatorial atlântica, não é a tropical continental, mas sim é a massa tropical atlântica. Beleza? Então a resposta seria a letra D, ok? Então a galera fica ligado aí, tá bom? Porque massas de ar é um assunto que gosta de cair bastante, ok? Terceira questão. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se fazem sempre. Epa, galera, olha só. É uma questão que envolve massas de ar, mas também diz respeito aos ventos. Todos nós sabemos que o vento ele é o ar em movimento. Quais são os fenômenos que provocam os ventos? Primeiro, a gente pode destacar a rotação da Terra. A rotação da Terra é um fator, sim, que faz com que nós tenhamos um deslocamento. O que é o vento no conceito, na sua acepção física?
O vento é o ar em movimento. À medida que a Terra gira no movimento de rotação, nós temos uma circulação atmosférica. Mas qual é a outra maneira que ocorre o vento? O vento, ele circula sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então nós temos o vento como sendo um fenômeno que sempre vai circular de uma área de alta pressão, ou seja, de uma área intensa, de uma alta pressão, para uma área de baixa pressão, como vocês podem ver no esquema aí. Ele está de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. O que seria essa área de alta pressão? É a área em que nós temos massas de ar fria, ou seja, as temperaturas baixas. O ar frio, ele é uma área de alta pressão, beleza? Porque os gases vão ficar ali comprimidos, eles vão se convergir. E aí vai ter justamente essa circulação aí, como sendo do ponteiro do relógio, né? Que nós chamamos uma circulação horária aí nessas áreas de alta pressão. Já, por exemplo, nas áreas de baixa pressão, nós vamos ter um movimento anti-horário. Geralmente são de gases quentes, ou seja, o ar vai se dissipar. Então, o movimento que o vento faz é sempre de alta para baixa pressão, beleza? Nós demos já uma esquematizada sobre os elementos e fatores climáticos e dá para a gente perceber essa circulação. O vento sempre vai se direcionar de alta para baixa pressão, ok? Então a gente tem que ter sempre em mente, essa é a forma que os ventos se deslocam. Então a pergunta é, o deslocamento dessas massas de ar que dão origem aos ventos se fazem sempre das áreas mais elevadas para as mais baixas? Não, aí nós teríamos na verdade um efeito gravitacional, processo da erosão ou da intemperização dos relevos, mas não se diz respeito ao vento. Das áreas de temperaturas mais altas, ou seja, no calor, para as mais baixas, de temperaturas mais baixas, também não, né? O que nós percebemos é justamente o contrário, ok? Agora se diz das áreas de alta pressão, ou seja, as áreas mais frias, para as áreas de baixa pressão, ou seja, as mais quentes, perfeito, correto. Não podemos esquecer que durante o dia o mar, que está numa área de alta pressão, ou seja, mais frio, ele sopra ventos para o continente. Já, por exemplo, durante a noite, o continente ele vai soprar ventos, ele vai estar numa área de alta pressão para o oceano. Dizemos que durante o dia existe a brisa marítima e durante a noite a brisa continental, ok? Então a resposta correta, sem sombra de dúvidas, é a letra C, beleza? Letra C seria a resposta mais coerente, ok? Das áreas mais úmidas para a seca, não. De oeste para leste, não, porque está dizendo respeito às massas de ar, ok? Então, as massas de ar ficariam, obviamente, responsáveis pelo deslocamento de altas para baixa. De oeste para leste seria por causa do movimento de rotação. Mas aí está falando do deslocamento das massas de ar. Então, o deslocamento ele ocorre das áreas de alta pressão para baixa pressão, ok? Quarta questão. Vamos lá. Quarta questão, galera. Quarta questão diz assim: umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contida na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. Umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e a sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Então vamos dar uma analisada no gráfico? Galera, olha só, o gráfico me permite ver uma linha contínua, certo? Essa linha contínua, ela é a linha que trata sobre a umidade relativa. Essa linha contínua, ela vai tratar sobre a umidade relativa, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui, a umidade relativa. E nós temos uma linha tracejada. Essa linha tracejada vai tratar sobre temperatura.
Então, o que é que a gente pode perceber? Que embaixo está tratando as horas dos dias. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 horas. Então, um período de um dia. As horas vão se passando de 2 em 2 horas. E o que é que a gente vai percebendo? Que quando é de madrugada, nós temos uma umidade relativa do ar elevada. À medida que a temperatura vai aumentando, ou seja, as horas vai se passando, o dia vai surgindo, ou seja, está ocorrendo maior insolação, o que é que está acontecendo com as temperaturas? A temperatura está subindo, mas inversamente proporcional, o que acontece? À medida que as temperaturas sobem, o que acontece com a umidade? Ela vai cair. Então, galera, é uma relação básica. Beleza? Qual é a relação, professor? A relação é que à medida que a temperatura sobe, a umidade cai. Tranquilo? Então eu tenho que ter essa relação. À medida que a umidade ela vai diminuindo, é sinal que a temperatura está aumentando. Isso é um fator que nós trabalhamos no princípio da inversamente proporcional. Ok? Galera, aqui do lado esquerdo vocês estão percebendo o dado de saturação da umidade, né? E do outro lado vocês estão vendo os picos de temperatura, né? Aí subindo as temperaturas à medida que o dia vai se aproximando. Tanto é que meio-dia, 14 horas, a temperatura está elevadíssima, vocês estão vendo na linha tracejada, enquanto que a umidade relativa do ar caiu vertiginosamente. Tranquilo? Então, dando continuidade aí. Aí diz, considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que, então vamos lá, letra A, a insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. E aí, galera? A insolação, ou seja, a incidência de calor que faz com que haja aumento de temperatura, vai modificar a umidade relativa do ar? Poxa, galera, perfeito. Letra A, corretíssima. Já matamos de primeira, hein? E assim, quando vem, é complicado, porque às vezes a gente fica naquela dúvida da desgrama, será que é, não é? Mas, galera, tenha certeza, você se preparou para este momento, você vai conseguir resolucionar essa questão, beleza? Tenha isso aí na sua mente. Por que não as outras? Por que não a B? O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água. À medida que a temperatura se aquece? Lógico que não. À medida que a temperatura se aquece, ganha-se menos vapor, ganha-se menos umidade. Na letra C diz, a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional. Não, é inversamente proporcional. Então isso aqui está errado, ok? Letra D, a umidade relativa do ar indica em termos absolutos? Não, em termos relativos, ok? Em termos relativos, porque você tem outros pontos de saturação, não apenas a umidade. Os termos não são absolutos, relativos. A quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Não é apenas a umidade relativa, ok? Letra E. A variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno? Lógico que se verifica também no inverno. Tanto no verão, no inverno, na primavera e no outono. Independente, galera. A umidade relativa do ar é verificada nas 4 estações do ano. Tranquilo? Então, nós temos aí, obviamente, já a resposta, que seria, no caso, a letra A, ok? Voltando para cá, então nós temos nós temos aqui questão 5, vamos lá, para a gente finalizar essa 5 questõezinhas aí, e valeu porque a gente deu uma explicação boa dentro de cada questão. Questão 5, a interface clima e sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível a sofrer as causas climáticas. Então ele está falando a relação do homem com o clima. Nós sabemos, o homem é totalmente dependente do clima, né? Apesar de você conseguir fazer mecanismos, por exemplo, a irrigação. E a irrigação não é uma técnica moderna, a irrigação já temos a técnica de irrigação desde
do Egito, em que eles faziam irrigação no rio Nilo, a Mesopotâmia, na região ali dos rios Tigres e Eufrates. Então, são técnicas antigas. Então, o homem ajusta o clima com as condições de técnicas para que ele possa desenvolver os seus gêneros agrícolas. Beleza? Então, é um textinho falando sobre a relação do homem com o clima e, obviamente, a sua vulnerabilidade, certo? Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto. Uma sociedade torna-se mais vulnerável, mais suscetível, mais frágil. Quando? Letra A, ela concentra suas atividades no setor primário. Galera, o que é o setor primário? É o setor agrícola, beleza? É o setor agrícola. Quando a sua economia está pautada toda no setor primário, e obviamente vem qualquer intempérie climática, ou seja, uma estação seca ou uma estação chuvosa por demais, que não só é a seca que acaba com as plantações, as chuvas podem acabar sobremaneira com também as plantações de gêneros agrícolas. Então, com certeza, ela é mais vulnerável quando sua atividade está só situada no setor primário. Tem letra A, mas nós marcamos aí como se fosse letra A, beleza? Galera, se ela apresenta elevado estoque de alimentos, então ela não vai ser vulnerável. Então isso é um ponto positivo. Possui um sistema de transporte articulado, então isso é um país desenvolvido, que ele consegue fazer os seus modais de transportes com eficiência. Então também não. Diversifica sua matriz de geração de energia? Poxa, se ela diversifica, então é um desenvolvimento, é um ponto positivo. Introduz tecnologias à produção agrícola, não vai ter vulnerabilidade nisso aí. Portanto, o único país que tem a perspectiva de vulnerabilidade seria, no caso, a que concentra todas as suas atividades no setor primário. Beleza? Então a resposta seria a letra A, ok? Galera, com isso aí, eu quero me despedir aqui de vocês rapidinho, tá certo? Quero pedir aí que vocês continuem aí curtindo o nosso canal, que possam estar apreciando, compartilhe com os amigos, com os colegas, com aqueles que querem desfrutar um pouquinho sobre as questões vestibulares de geografia, ok? Estaremos reforçando aí, vocês nos estarão nos ajudando, tá bom? E estaremos juntos aí, beleza? Conto com vocês e aquele abraço, hein? Valeu!